Lula elogiando o comunismo, Flávio Dino criticando as urnas eletrônicas impunemente e muita gente me perguntando quando é que eu vou falar dessas coisas e muitas outras nesse canal. Hoje pode ser um ótimo dia para começar, mas eu vou ter que fazer minha introdução primeiro. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike e comente, esse é o meu segundo vídeo do dia. Mais cedo eu comentei a belíssima propaganda da Volkswagen que trouxe a Elis Regina de volta à vida em versão deepfake, e com muito cuidado, nesses dias em que todos nós andamos sensíveis, eu critiquei a escolha da música Como Nossos Pais. Expliquei a razão da crítica, mas deixando claro que eu não estava cancelando a propaganda. Então vamos ao segundo tema do dia, que na verdade tem como pano de fundo uma coisa só. Você que falou tão mal do Bolsonaro vai passar pano para esse governo? Eu já respondo de cara. É uma pergunta que não faz o menor cabimento. Ela talvez fizesse sentido nos tempos pré-2014, onde eleições não eram definidas na internet. Você basicamente se informava pela mídia e pelo horário eleitoral gratuito. E num tempo onde, terminada a eleição, como eu vivo dizendo aqui, todos nós torceríamos juntos para o sucesso do governo. Como diz o velho ditado, que também o velho da van relembrou dia desses, a eleição presidencial troca o piloto de um avião onde todos nós estamos dentro. Foi por ser desse velho tempo em que a alternância no poder era vista como uma coisa saudável. A política, quando gerava briga em família, no máximo tinha o calor de uma zoeira sobre futebol, ninguém rompia ligações com o pai ou com o filho por causa de voto. Enfim, um tempo em que nós não estávamos radicalizados. Por ser desse tempo, eu até me orgulhava de ser isentão. Vivo repetindo aqui, anulei o voto em 2018. Então o que mudou? Tudo. Primeiro eu descobri que as divisões ideológicas, muitas delas baseadas em fake news e discursos de ódio, estavam muito mais arraigadas na mente das pessoas do que eu imaginava. Segundo, eu descobri que o Bolsonaro, que eu sempre considerei uma figura execrável, mas que eu achava fraco, achava que só tinha chegado tão longe graças ao antipetismo, achava que ia ser facilmente domado pelo sistema que nunca tinha deixado radicais botar asinhas para fora, não era fraco coisa nenhuma, era representante de uma corrente gigante que operava no submundo da internet e que levava a sério, não achava risível aquele preconceito encenado de televisão de baixo nível que ele demonstrava no Super Pop ou no CQC. Me faltou, e para muita gente, a dimensão da coisa. Eu não tinha orgulho nenhum do jeito petista de governar. Eu que votei no Lula 3 vezes fui completamente capturado pela propaganda da Lava Jato. Admito. Mas ainda que não tivesse, eu sei que o Lula já no primeiro mandato continuou comprando o Congresso como o FHC fazia e a gente tanto criticava. E que foi essa forma permissiva de governar que levou a um rombo gigante na Petrobras. Loteamento de cargo, falta de controle. O bordão do Lula era "eu não sabia". Todo mundo tirava sarro disso. Mas tem sempre o mais. O bolsonarismo me apresentou um Brasil muito assustador. Eu fui estudar e vi para o meu espanto que era um fenômeno global e que era um fenômeno de internet. Aliás, ainda é. Do que eu estou falando? Do retrocesso social, do pânico moral infundado e inventado, do ódio racial, do ódio às minorias, da anticiência, que não só destrói o meio ambiente, mas mata também com o movimento antivacina, com a falta de empatia, com a farsa da meritocracia num mundo onde privilegiados apostam a mesma corrida que os desvalidos com as mesmas regras, saindo dos mesmos pontos. Viu meu país ter 11% das mortes por Covid, tendo 3% da população mundial, e dediquei pelo menos os últimos 4 anos da minha vida nesse canal a tentar reparar meu erro de não ter ido votar. Lembrando que esse governo passado, que eu repudiei, ainda tentou de todas as maneiras eliminar meu direito de não votar nele. Lembrando que esse governo derrotado nas urnas era fantoche de uma elite militar que não conseguiu dar o golpe de Estado porque não teve força, mas continua aí cheia de privilégios, com alguns membros inclusive eleitos. E até agora, nenhuma punição. O especialista em bolsonarismo Marcos Nobre falou outro dia para Natuzaneri no podcast O Assunto a seguinte coisa, que está na descrição do episódio. O bolsonarismo continuará operando porque é, sobretudo, uma organização digital. O Partido Digital Bolsonarista deve continuar em atividade latente até as próximas eleições presidenciais.
O Marcos Nobre diz nesse podcast, eu vou deixar o link no post fixado, que o bolsonarismo sempre funcionou no formato de uma guerrilha subterrânea, ou seja, ele age em grupo fechado, espalhando memes, lançando campanhas dirigidas, editando material de forma tendenciosa para continuar radicalizando a base. O que me leva ao primeiro comentário. Flávio Dino foi relator do voto impresso em 2009 e criticou o sistema de votação eletrônico em tweets que o Nicolas Ferreira resgataram para ele, entre 2009 e 2013. Resposta curta. Eu mudei tanto de ideia, talvez o Flávio Dino tenha mudado. Mas a resposta honesta é, ele questionou, ele defendeu que se fizessem urnas com voto impresso como se fosse o exame antidoping, algumas urnas, aquilo seria um reforço na segurança, e reclamou principalmente do fato das pessoas poderem votar sem documento com foto, o que permitiria que mesários mal intencionados pudessem, próximo do fechamento das urnas, sair votando em nome dos que faltaram ou morreram, mas continuavam na lista. Esse risco está sendo resolvido com a biometria, que já foi usada por 75% dos eleitores esse ano. Não chegou a 100% porque a pandemia atrasou o cadastramento. Então o fato é que a segurança do sistema nunca deixou de ser aprimorado, como deu a entender o ex-presidente. Ele, o ex-presidente, está inelegível porque lançou uma campanha contra o sistema eleitoral, sendo candidato através do sistema eleitoral, tendo sido eleito pelo sistema, usando recursos públicos, TV pública e o cargo de presidente para detonar a confiança no voto. Para quê? Para tentar um golpe. Ou, no mínimo, fazer as pessoas desacreditarem no processo eleitoral. Você compara com os líderes populistas de outros países e vê que tem método. Então eu estou aqui conscientemente caindo no clickbait do bolsonarismo porque eu sei como funciona. É falsa equivalência, é falácia, whataboutism. Ministro Alexandre, por que Flávio Dino pode falar mal da urna e o mito não? Porque Flávio Dino era deputado em 2013, não ministro da Justiça. Porque ele não acusou o TSE de fraude em momento algum quando fez essas críticas. Do contrário, terei respondido para o presidente do TSE da época. E se eu quisesse jogar esse jogo, era só lembrar que em 1993, Bolsonaro denunciava o voto impresso, que ele achava fraudável, e de fato é, e brigava no Congresso pela informatização das apurações. Eu vou deixar link. Isso ficou claro? Então vamos à fala infeliz do Lula na abertura do Foro de São Paulo. Se você viu só o recorte do WhatsApp e TikTok, talvez entenda melhor vendo o contexto. Eu vou deixar também o link. A CNN cobriu, pode ir no minuto 10. Ele lá defendendo a democracia, defendendo eleições democráticas, diz que a extrema-direita fascista difama a esquerda democrática chamando de comunista, achando que isso ofende, e ele diz que prefere ser chamado de comunista do que de nazista ou neofascista, que tem orgulho de ser chamado de comunista e socialista pela extrema-direita. Não vou passar pano, a fala é burra, porque a extrema-direita realmente conseguiu demonizar a esquerda, chamando de comunista qualquer um que tenha uma visão ligeiramente progressista. O brasileiro morre de medo de comunismo. Associa o comunismo com a ditadura venezuelana, cubana, nicaragüense, puxa da memória histórica a lavagem cerebral da Guerra Fria. Então não faz sentido para ele, Lula, politicamente, para a sobrevivência política dele e para facilitar a governabilidade, falar que tem orgulho de ser chamado de comunista. É querer arrancar aplauso dos socialistas ali presentes numa reunião de líderes da esquerda latina sem pensar nas consequências. O próprio Foro de São Paulo, que existe desde os anos 90 e não difere dos encontros da direita conservadora, já foi demonizado pelo Olavo de Carvalho. Lembra da fake da URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina? Repito, a fala do Lula foi estúpida, como outras que ele tem feito. E que eu não destaco aqui porque tem coisa muito mais importante acontecendo. Aliás, no mesmo discurso, isso você não vai ver nos recortes bolsonaristas, o Lula fala da importância da alternância de poder na democracia. Alternância de poder é o principal pressuposto democrático. Isso não tem nada a ver com comunismo no sentido clássico, tá no minuto 12. Fala que ama a negociação, o debate democrático com quem pensa diferente. Então pronto, tá aí. Foi uma fala burra, politicamente burra, que no contexto do discurso inteiro não ameaça a vida de ninguém e muito menos ameaça, isso é importante, o processo democrático. Então, como eu sou um democrata, você que recebe TikTok da guerrilha bolsonarista, que vai sobreviver com ele inelegível, porque Bolsonaro está aí desde 2010 online, construindo discursos e está acostumado a trabalhar no underground,
Você vai poder continuar me perguntando. Quando eu achar que vale a pena comentar, eu vou comentar, porque eu sou um democrata. Fechou? Eu sou Maurício Ricardo. Não sou comunista, mas sou progressista. Portanto, esse não é um canal imparcial, não. Ele tem lado. Ele é contra as pautas da extrema-direita. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike seu comentário, que é sempre muito importante, e faça como eu, lute pela democracia.